de todas as minhas redes sociais aqui. Eu tenho estado bem presente no Instagram e no YouTube, né? E principalmente aqui nos stories, nem tanto no feed, mas qual que é o objetivo? É trazer crescimento espiritual para mulheres que estão se sentindo muitas vezes travadas, que estão se sentindo perdidas, muitas vezes sem direção, ou estão num momento de esquina, né? O que é o momento de esquina? Você veio numa direção, mas de repente você começa a sentir uma inquietude, você começa a sentir uma certa frustração, um sentimento de não realização, de que tem mais, mas aí muitas vezes você está presa no sistema, você está presa ali numa fidelidade ao local, numa fidelidade muitas vezes a pessoas, e Deus está dizendo, olha, nós chegamos numa esquina, você precisa virar a esquina, mas aí você está insistindo, não, mas eu preciso ficar aqui nessa direção, afinal de contas eu nasci assim, eu cresci assim, a minha família está aqui, esse é o meu lugar, tem 15, 20 anos que eu estou aqui, como que eu vou fazer essa curva? E hoje eu quero falar sobre isso também com você, sabe? Porque tem momentos que são momentos de esquina na nossa vida. E a gente precisa discernir esses momentos de esquina. Bom dia, Letícia. Quem aqui já passou por momentos de esquina, de mudança, e lutou com esses momentos de esquina? Deixa eu ver aqui quem está aqui no YouTube. Letícia, Inês, bem-vinda, Caroline. Chegou aqui no YouTube, vai chamando as amigas. Bem-vinda aqui ao Instagram. Chegou aqui, já vai indicando aqui embaixo, ó, no aviãozinho, manda para suas amigas, para aquelas que você sabe que precisam ouvir uma palavra de direcionamento, uma palavra de Deus para elas. Por que vocês precisam fazer isso, gente? Porque o Instagram não está entregando mais. O que está acontecendo com ele? A partir do momento que você, eu aqui agora no meu caso, eu entro muitas vezes patrocinando algum trabalho meu, ou curso, ou mentoria, o que eu vou fazer, e eu coloco o dinheiro, ele entende que a minha conta agora é uma conta lucrativa para ele. Então, ele passa a entregar menos, a não ser que eu banque. Então, quando você chega aqui e manda aviãozinho, dá like, chama suas amigas, é uma forma que a gente tem de burlar esse sistema do Instagram, entendeu? Que fica esperando que uma conta que uma vez patrocinou, né? Vocês estiveram comigo aqui no Destravar, muitas vieram por patrocínio, por anúncio patrocinado, ou seja, eu mandei para você recebeu um patrocínio lá, patrocínio quer dizer uma propaganda, né? E eu pago o Instagram para isso, pago o Facebook para isso. Então, ele marca a minha conta como uma conta que dá lucro. Então, o que ele entende? Ele entende, então, não, deixa eu segurar aqui, não entregar tanto, porque a Adriana vai ter que vir e vai ter que botar dinheiro aqui. Então, você me ajuda nesse alcance quando você envia para suas amigas, tá? Quando você dá like, quando você envia para suas amigas, quando você dá coraçãozinho, tá bom? Então, dá coraçãozinho, chama as amigas, que a gente consegue espalhar a boa nova, que é o que eu quero trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, quem é que já passou por esses momentos de esquina e que muitas vezes está lutando com esse momento? Ó, Bruna, Juliana, deixa eu ver quem mais. Geni, bem-vinda, Geni. Você veio para nos mostrar o caminho. Muitas mulheres têm medo, timidez e não sabem a direção. E você é essa arma que Deus tinha guardado até hoje para nos guiar. Amém. E olha, eu vou falar uma coisa para você, viu, Ana? Nenhuma de vocês está aqui à toa. E isso não é, como é que fala aquela frase de efeito, não. Eu não sou de realmente usar frase de efeito. Isso eu falo muito aquilo, eu falo mesmo a direção que eu tenho aqui do Espírito para vocês. Todas vocês, as que estão nas minhas mentorias, vocês que têm estado aqui com mais assiduidade, essa conexão da mensagem que eu tenho com a mensagem que você tem, é que faz você estar aqui. Então, quando você ouve alguma coisa e ela respalda no seu coração, é isso que te conecta a mim. Não é porque você gostou dos meus olhos, porque você tem mais ou menos na mesma faixa etária que eu, não é nada disso. É porque há uma mensagem que conecta. Há um chamado dentro de você que conecta. Então, quando você encontra isso, e isso vai ser ativado dentro de você, é por isso que a gente permanece onde a gente está.
né? E eu creio, assim, que aquilo que Deus tem trazido para mim, para estar colocando para vocês, talvez seja muito parecido, viu, Ana? Ana Gonçalves, a minha aqui. Muito parecido com aquilo que Deus tem para vocês também, tá? Eu digo que seja, tá? Então, a gente tem momentos de esquina. Então, como aqui ó, a Bruna falou, está vivendo momentos de esquina. Quem mais? Juliana, deixa eu ver quem mais aqui já está vivendo momentos de esquina. Isso, vem para cá. Se o Instagram estiver travando, gente, porque agora o Instagram deu para isso também, vem para o YouTube, tá? Adriana Félix Coach, você vai achar fácil, tá bom? Então, o que acontece? Deixa eu colocar aqui no YouTube. Só um minutinho, gente. Você vai achar um coach ainda que estava disponível para mim, tá? Vou fixar aqui. Estamos no YouTube. Se aqui estiver ruim, vai para o YouTube, tá? O YouTube não tem filtro, mas está melhor, então vamos sem filtro mesmo. Mas então, gente, a gente vai passar por momentos que nós vamos precisar fazer curvas, né? Nós vamos precisar chegar numa esquina. O que é momento de esquina? É aquele momento que você vem andando numa direção e aquela é a direção de Deus para você, mas chega uma hora que Deus fala assim, você começa, Jenny, vai para o YouTube, você começa a perceber que não está legal e que está esquisito, que você está angustiada, ou que você não está cabendo mais no lugar. E aí você começa a orar, aí você começa a repreender. Em nome de Jesus, espírito de ansiedade, espírito de inquietação, e muitas vezes, essa inquietação, ela é do Espírito Santo de Deus para você. Ela é de Deus para você. Porque é o momento que Deus está dizendo, filha, acabou o tempo. É hora de mudanças, hora de upgrade, hora de recuar. Então, a sua esquina, ela pode significar várias coisas. Ela pode significar aquele momento que Deus está dizendo assim, o teu tempo nessa direção acabou, é preciso que você mude de direção. E aí, o que acontece? O tema da gente hoje, a gente está falando sobre como a nossa autoestima, como a nossa autoimagem, como a gente modificar a nossa autoimagem. Esse é o tema de hoje. Como eu consigo mudar isso para que eu consiga alcançar o destino que Deus tem para mim? Porque a tua autoimagem, ela tem muito a ver com o destino que você vai alcançar. Olha como isso é sério. Vai aqui no Instagram, vai chamando, o Instagram não está entregando, então é importante que você vá chamando as pessoas aqui do Instagram, tá? E vem vindo aqui para o YouTube, já vai acostumando a chegar aqui no YouTube também, quinta-feira, 8h25, tá bom? Chegou aqui no YouTube, gente, dá like, pelo amor de Deus, né? Não custa ir lá no joinha, nós temos aqui um número de pessoas, pelo menos o número de like tem que ser igual, tá? Gente, por que eu falo isso? Acabei de explicar. Eu ponho dinheiro no Facebook para que as minhas mensagens cheguem até você. O Instagram e o Facebook entendem que ela vai botar dinheiro, então não vamos entregar para que ela ponha dinheiro aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente manda para as amigas aqui, tá? Para as amigas virem para cá também, tá bom? Então, só que tem momentos que tá tudo bem. Tem momentos que tá tudo certo. E aí, o que acontece? Você começa com uma sensação de que não é mais aquilo. E muitas vezes a gente confunde isso com uma insatisfação, com o fato de você de você nunca estar satisfeita com as coisas, ou muitas vezes, talvez, com uma característica sua de ser alguém que gosta de mudanças. Eu tenho essa característica, né? Eu gosto do novo. E eu lembro que meu marido brincava comigo há um tempo atrás, antes de eu me conhecer melhor também, né? Que dizia que eu era do contra. Se ele queria ir por um lado, eu queria ir pelo outro. Se ele via que uma coisa assim, eu queria a outra. Mas não era nada disso. A gente brigou muito por isso até. Mas a questão é que eu fui descobrir, analisando, e com todo o estudo que a gente vai fazendo no coach mesmo, que eu tenho um perfil de personalidade que gosta da novidade, que precisa da novidade, que a novidade é um desafio. Então, é muito engraçado, assim, eu comecei a perceber isso com muita clareza, e eu vi que não era um defeito, desde que eu aprendesse a tratar isso da forma correta, né? Mas eu vi, assim, se estava todo mundo desceu do avião, no aeroporto, escada para pegar bagagem. Todo mundo indo para a direita, mas tinha uma escada, aliás, para a esquerda.
mas tinha uma escada à direita vazia. O que, que a pessoa faz? Ela vai pela escada da direita vazia. O caminho é esse daqui, tá todo mundo de cá. Eu quero ir pelo de lá, porque eu quero saber o que, que tem do lado de lá. Então, isso é uma característica minha, né? E eu aprendi não só a lidar com isso, mas entender como algo de Deus para minha vida e algo que iria me conduzir aonde Deus queria. Então, assim, quando eu começo com alguns momentos de inquietação, de ansiedade, de insatisfação, eu já não olho muito mais como... Eu entendo que faz parte da minha personalidade, mas eu entendo também que faz parte do movimento que Deus quer que eu tenha dentro daquilo para o qual Ele me chamou. Então, esse movimento tem sido fundamental para a vida que a gente tem levado, né? Eu já mudei de país, já mudei de estado várias vezes, né? Aqui mesmo dentro do Rio de Janeiro. Mudanças para mim são importantes. Por que mudanças são importantes? A gente não pode ter medo da mudança, tá? Gente, eu preciso que você chame aqui no Instagram. O Instagram não está entregando, tá? Então, eu preciso que você venha aqui, que você chame a turma para cá ou para o YouTube. Faz esse favor. Tá bom? Deixa eu parar aqui. Deixa eu chamar algumas... Deixa eu chamar a galera aqui, para a galera não me abandonar aqui, né? Deixa eu ver quem já está aqui. Letícia já está aqui, Denise já está aqui. Então, vamos lá. Senão eu vou desligar aqui, a gente fica aqui só no Instagram, no YouTube. Então, gente, o que acontece aqui? Quando a gente entra nesse movimento de mudança, ela assusta a gente tem medo da mudança, né? Muita gente tem medo da mudança. Eu vibro com a mudança, eu tenho expectativas da mudança. Por quê? Porque todas nós, a gente chega num momento em que a gente sai você entra num lugar que começou a ficar confortável. No começo, aquele lugar não era confortável, era desafiador, você tinha pessoas novas para conhecer, você tinha caminhos novos para você descobrir e ter controle sobre eles. Mas chega uma hora que aquele lugar é um lugar que te estabilizou, ele te enraizou, ele quase que amordaçou você. E muitas vezes essa mudança, essa saída que Deus começa a trazer esse desejo no seu coração, é muito de Deus. E às vezes a gente fica lutando contra ela, sabe, dizendo, não, é o inimigo tentando me tirar daqui. Não, muitas vezes não é. É aquele momento em que você está num caminho e Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo mais desafiador, algo melhor para você. Eu tenho algo que vai fazer você crescer mais, que vai desafiar você. E a gente fala muito dessa zona de conforto, né? E o que é essa zona de conforto? É esse lugar que você está confortável onde você está. É esse lugar que está tudo indo bem, mas que você não se desafia mais. Que você não precisa romper, ou seja, você está bem. Até, assim, a imagem que as pessoas têm de você ali está muito bem, você já conquistou aquilo que você queria, né? E a gente precisa ter claro aquilo que a gente quer nos lugares que a gente entra. Você não pode entrar nos lugares, aqui que eu quero ficar. Não, por que você quer ficar ali? Qual o seu objetivo ali? Você precisa ter objetivos para você poder crescer no lugar que você está. Gente, eu estou falando disso, estou falando da empresa, eu estou falando da igreja, eu estou falando das amizades. O que eu estou buscando com essa amizade? O que eu estou buscando nesse convívio com esse grupo? Eu quero servir, eu quero abençoar, mas eu quero crescer, eu preciso crescer. E chega um momento, muitas vezes, que você vai precisar tomar algumas decisões, porque são momentos de esquina. E muitas vezes a gente não toma essa decisão porque você está inseguro com relação a quem você é, a imagem que você tem de você. Porque muitas vezes essa imagem, ela está ligada, normalmente a sua imagem, ela está ligada à sua identidade e aquilo que você... aquilo que falaram sobre você, aquilo que você ouviu, aquilo que você pensa a seu respeito. A imagem que você faz de você. Né? E primeiro você faz uma imagem de você desde pequenininha.
você aprende sobre isso, as pessoas falam, seu pai, sua mãe, seu avô, seu irmão, ele tem imagens a seu respeito e ele colocou isso para você e você começou a acreditar nessas imagens. E eu quero falar com você exatamente sobre isso, porque essas imagens, elas podem ajudar você nesses momentos de esquina, ou elas podem manter você no lugar errado. E se ela mantém você no lugar errado, que você está... porque aquilo é que te ancora, aquilo é que é a sua base, você não vai chegar onde Deus tem para você. E o meu desafio aqui, sabe, e aquilo que eu tenho feito na internet... Bom dia, Márcia, estamos no YouTube, querida. E o que eu tenho feito na internet é desafiar você para esse algo novo, para esse lugar que Deus tem, de autoridade, de ousadia, de você ser a influência que Deus, ser a influência de Deus, você ser a influenciadora do reino aqui. Porque o que eu tenho visto são mulheres presas ao sistema religioso e muitas vezes ali achando que estão agradando a Deus, porque estão se submetendo, porque estão ficando onde alguém colocou. E isso é totalmente equivocado. Então, qual tem sido o meu papel aqui? Não é um papel fácil, porque é um papel de romper com muita coisa, de romper com o sistema, de romper com uma mentalidade, muitas vezes entre as próprias mulheres, tá? De quebrar essa visão da mansidão, da submissão, de quebrar isso e entender a visão que Deus tem para cada um de vocês. Então, assim, é um desafio grande, e é um desafio que me tira da minha zona de conforto completamente, porque é muito mais fácil eu estar aqui falando, pregando a palavra, pregando qualquer tema, do que eu falando para vocês as coisas que eu tenho falado. Então, assim, mas eu preciso fazer isso. E eu conto para vocês aqui, já falei outras vezes aqui para vocês também, que, assim, que no início da quarentena, né, eu sentei com o Senhor aqui, é engraçado, né? Sentei com o Senhor aqui na minha varanda, né, e eu falei, Deus, e se não der tempo de eu liberar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? E naquele dia eu decidi que eu não ia mais estar onde eu não deveria, me ocupar do que eu não deveria estar me ocupando, porque de alguma forma satisfazia meu ego, satisfazia alguma postura, algum título, algum lugar que eu alcancei, mas que estaria aonde o Senhor me chamou para estar e falando daquilo que Ele me chamou para falar. Então, eu podia estar falando aqui sobre louvor e adoração, eu tive escola para líderes disso durante anos, foram mais de 1.200 alunos passando por mim, foi uma benção, foi sucesso, eles tiveram sucesso. Eu estou dizendo o seguinte, eu alcancei o objetivo que eu queria com eles, e eles também. Poderia ter ficado, eu poderia ter me escondido atrás do meu marido, né? Eu tenho um marido que tem um nome forte no Brasil, e eu podia estar escondida atrás dele, falando quieta, né? Sendo esposa. Continuo sendo esposa, mas Deus me deu mas não cobrou de mim. A palavra não é cobrar. A palavra é aquela inquietação da esquina começou a ser muito mais forte do que qualquer outra coisa. E eu comecei a entender que eu tinha um lugar para ocupar, que eu tinha uma voz para ser liberada e que eu precisava fazer isso. Então, quando eu vejo o fruto da minha obediência, mesmo que tenha me tirado completamente da minha zona de conforto, eu vejo que vale a pena. Então, assim, e eu vejo que a gente precisa, né? Bom, Ellen, e a gente precisa se desafiar. E por que a gente muitas vezes não desafia? É assustador sair do que é cômodo, né? Pensamos logo no ditado dos nossos pais, time que está ganhando não se mexe. E aí que a coisa pega. Porque a gente fica crendo em sofismas. A gente fica crendo em ditos populares aí que não tem nada a ver. Não para nós. Por quê? Porque nosso destino não, mas aquilo que nos move é totalmente diferente. Se você não tiver a visão lá na frente,
Você vai olhar aqui e vai falar assim, esse time está ganhando, não vou mexer. Mas Deus está olhando lá na frente e está dizendo, você precisa sair desse time agora. Esse não é mais seu time, esse não é mais seu lugar, esse não é mais a sua mensagem. E mudar de mensagem, mudar de lugar é difícil. E talvez, assim, eu me lembro que a gente estava, eu e o Carlinhos conversando muito sobre tudo, sobre ministério, sobre destino, sobre decisões que a gente está tomando. E a maior dificuldade que a gente tem é deixar um lugar de sucesso, deixar um lugar onde as coisas estão indo muito bem e fazer essa transição, e fazer essa mudança. Ou seja, está indo tudo bem, você está acelerado aqui, ó, você está aqui na reta, naquele quarteirão que a coisa está indo bem. De repente você está vendo a esquina chegar e você está certo que você vai atravessar a rua e vai para aquele outro quarteirão e Deus está falando assim, agora você tem que virar. Você vai ter que virar. E virar significa mudar de lugar, mudar de ambiente, mudar a sua mentalidade para você alcançar aquilo que Deus tem. E dói. É desafiador. E muitas vezes a gente aprendeu na nossa infância, cuidado, presta atenção. Não, toma cuidado. É um cuidado, muitas vezes, com tudo. A menina, é só você pegar uma menininha, um menininho brincando no parquinho. O menino, os pais são sempre assim, vai lá, você consegue, sobe agora, vamos lá, mais alto. De novo, vai lá, sobe de novo, tenta de novo. A menininha, muitas vezes, olha, cuidado que você pode machucar, cuidado que você pode se arranhar. Não, toma cuidado. E aí, então, muitas vezes a gente traz isso para a nossa vida adulta. E a gente fica sendo muito cuidadosa, muitas vezes, com as coisas que Deus já deu direção. Entenda o que eu estou falando, tá? A gente fica muito, sabe? Às vezes você pensa demais. Deus já deu a direção, você já sabe para onde você tem que ir, mas você está apavorado de talvez ter que obedecer. Eu sei que eu estou falando para alguém aqui, tá? Muita gente não entende quando temos que mudar. Eles projetam seus medos em nós, exatamente. E falar de autoimagem, falar de identidade, a gente fala de medos. Por quê, Adriana? Como é que minha autoimagem... como que eu posso mudar a autoimagem, a nossa ideia de colocar aqui minha cola, né? E o nosso tema de hoje é exatamente esse. Gente, estou no YouTube, vem para o YouTube, tá? Você que está aqui no Instagram. O Instagram está bem estável. Você que está aqui no Instagram, está chamando suas amigas, está compartilhando, tá? Ajuda a irmã. O que eu preciso? A primeira coisa que eu preciso para mudar e para começar a me vestir dessa coragem para as mudanças que eu preciso fazer. E quando a gente fala de mudança, gente, eu estou falando de pequenas mudanças. É uma pequena mudança que você precisa fazer numa alimentação, uma pequena mudança na postura com seus filhos, com seu marido, com seus amigos, nos seus negócios. São pequenas mudanças que você tem que fazer. Porque se você não faz as pequenas, as grandes, dificilmente você vai fazer. Porque aquilo que a gente faz com o pequenininho, a gente faz com o grande. Então, se você é fiel nas pequenas mudanças, você vai ser fiel nas grandes mudanças. Então, o que você precisa fazer? Você tem uma mudança grande, você tem um objetivo grande que você quer alcançar, você fraciona ele. Mas aí, o que você precisa fazer? Que eu fazia muito, eu sou arquiteta, né? A minha formação é arquitetura e urbanismo. E durante muito tempo, antes realmente de ter uma mudança, foi uma mudança muito difícil também, porque eu tinha uma expectativa do meu pai muito grande na minha formação. Ele tinha na época que eu estava estudando uma empresa de engenharia, e eu fiz arquitetura, exerci arquitetura um tempo, até que nós saímos até que nós saímos do Brasil. E quando a gente saiu do Brasil, o que aconteceu quando a gente saiu do Brasil? A nossa saída, eu tive que abrir mão daquilo que eu já tinha construído como arquiteta e ir embora para os Estados Unidos, onde a gente ficou como missionário lá durante 3 anos. Você vai dizer, Adriana, missionário dos Estados Unidos é mole, vai? Vai como missionário para ver se é mole. Mas eu tive que abrir mão aqui. Mas quando eu decidi isso, eu tive que sentar com meu pai e dizer para ele assim, pai, eu lamento muito, mas eu não vou poder suprir a sua expectativa com relação a mim. Gente, foi choro de lá, choro de cá, mais do que de lá, né?
porque era uma necessidade que eu tinha na verdade, de suprir essa expectativa deles, né? E aí, o que acontece, assim? Mas eu precisava tomar uma decisão. Deus estava dando para nós uma direção. E essa direção custou muito caro para todos nós, porque ela é doída. Ela não é brincadeira. Você sair de um país onde você está com tudo estabilizado, você está morando de frente para a praia, é aquilo que eu falei. Você pode estar muito bem no caminho que você está. Então, na época, eu morava aqui na Barra, de frente para a praia, um apartamento maravilhoso, tudo fluindo bem, no Ministério do Carlinhos, tudo indo bem comigo também, eu estava crescendo onde eu estava, e aí Deus fala assim, tempo de esquina, e a palavra foi exatamente essa, a esquina chegou. Então, essa mudança foi sair do lugar que você tem a sua casa para morar de favor, para morar no quartinho, porque a gente foi como missionário, a gente não foi passear nos Estados Unidos. Então, ir ali com outro casal, 3 meses, o seu guarda-roupa era um quarto com guarda-roupa para todo mundo, era uma guarda-roupinha de plástico ali, porque ele era provisório. Então, todas essas mudanças, deixa eu desligar isso aqui, todas as esquinas, elas vão ter um custo, mas elas vão ter um benefício lá na frente. E você muitas vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa muito de valor mesmo, principalmente de onde você coloca o seu valor. É isso que eu queria chegar. Então, nós vamos ver o que o medo tem a ver com a sua autoimagem. E no que o medo te conduz, e aonde esse medo te conduz. E como esse medo pode mostrar para você exatamente o ponto onde a sua autoimagem está ancorada. Então, quais seriam os passos para você estar firme na sua identidade em Cristo? A primeira coisa é você tomar a decisão de renovar a sua mente. Dessa renovação da sua mente. Você, pastor, isso eu já sei. Ok. Mas você está renovando a sua mente? No que você está renovando a sua mente nessa semana? Qual o ponto que você precisa renovar que está travando você? Porque esse lugar onde você está sendo travada, com certeza é um lugar de medo. Medo de abrir mão, medo do que vão pensar de você, medo de deixar deixar algumas coisas. E eu quero falar exatamente sobre isso com você. O que é sucesso? Agora eu entendo porque Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela. Atitude. Né? E com Abraão é muito lindo porque Deus precisava mudar a mentalidade de Abraão. Precisava descontaminar Abraão de toda a estrutura, né? E às vezes Deus vai fazer exatamente isso. Você vai chegar no momento que ele vai falar assim, eu preciso que você mude a sua estrutura, mude a sua forma de pensar. Então vamos lá. O que é sucesso para você? Aonde você está baseando o sucesso? Deixa eu dar um bom dia aqui, gente, para quem chegou aqui. Caroline, Vera Lúcia, Ana, Glau, quem mais que está aqui? Ellen, que legal. Ana está aqui participando comigo. Obrigada, minha querida. Geni está aqui, bem-vinda, querida. Ó, gente, vamos aqui seguir o exemplo da Ana. Ó, tá falando, põe coraçãozinho. Cadê a Inês aqui falando comigo? Caroline, Letícia, minhas mentoradas aqui, ó. Vamos lá. Coopera com a gente aqui. Então, o que é sucesso para você? Eu estava vendo o testemunho de uma modelo e ela estava falando como que foi o processo de transformação da mente dela. Eu achei muito interessante, eu vou trazer para vocês isso, porque eu achei muito claro como a gente não percebe muitas vezes os lugares onde a gente ancorou a nossa identidade. E quando você ancora a sua identidade no lugar errado, você não anda. Ou se você andar, é lentamente para o lugar errado. Então eu quero falar com vocês sobre essa ancoragem, sobre essa identidade, sobre a gente não estar... a gente precisar ter clareza da gente. O que é que essa modelo famosa, ela se converteu. E ela começou a perceber a dificuldade que ela estava tendo em assimilar essa identidade em Cristo. Porque ela começou a perceber o seguinte, que havia nela uma preocupação muito grande de estar sempre bonita, de ser desejável, de chegar e ter a atenção das pessoas.
E ela começou a perceber que a identidade dela, o valor que ela dava para si mesma, estava na aparência dela. Naquilo que ela, principalmente isso, na aparência, na beleza, nos cabelos loiros e esvoaçantes e tal. E ela começou a fazer o seguinte, ela começou a perceber que a preocupação dela com a beleza, com o fato de estar atraente, ou com a posição que ela tinha no meio das outras modelos, era onde estava a segurança dela, do valor dela. E aí ela conta, né, no testemunho dela, que ela começou a orar sobre isso. E qual foi a oração dela? Foi: Pai, me desembaraça de tudo que está me retendo. Me desembaraça de tudo que está me freando. Me desembaraça de tudo que está sendo impedimento para que eu flua com liberdade. Eu gosto muito de um dos nomes das filhas de Zelofeade, que é aquela que anda com os pés desamarrados. Agora eu não sei qual dos nomes é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ogla, né? E qual que é o que significa o nome dela? Aquela que não tem embaraço para andar. Quando você está, a sua identidade está presa em algum medo, você está com os pés embaraçados. Isso pode ser no papel que você tem, no título que você tem, onde você está, seja na sua empresa, seja na sua igreja, seja na sua família. Talvez você tenha um papel na estrutura da sua família que te dá um certo poder. Na família como um todo, não no casamento, vamos espalhar para a família. Você é aquela que cuida de tudo, que vê tudo, que todo mundo sabe que pode contar, que sabe que não diz não. E o teu valor está nisso, em você ser admirada por ser essa pessoa. Quando talvez Deus esteja dizendo, olha, eu preciso que você aprenda a pôr limites, você aprenda a dizer não, você aprenda a se posicionar, porque eu preciso do seu tempo. E às vezes a gente está tão ancorada no valor que a outra pessoa dá pra gente, e isso significa que a sua identidade está ancorada nesse lugar. Ou seja, que o seu valor está em ser aceita, em ser admirada. Entendo o que eu estou dizendo? Isso faz parte da natureza humana, né? Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser admirados, nós queremos ser valorizados, tá ok? Mas isso não pode ser alguma coisa que tira você da identidade que Deus tem para você. Então, o que pode ser? Muitas vezes vai ser o que você tem medo, vai ser exatamente o que está ancorando você e impedindo você de assumir a identidade que Deus tem, tá? Então, vamos ver aqui, vamos ver se a gente conversa um pouquinho aqui, em geral para o YouTube. O Instagram hoje me derrubou. Vamos ver aqui uma coisa importante. Do que você, como aqui a gente não se conhece, vai colocando aqui, não tem problema não. Eu quero conversar com você que está aqui comigo, tá? Do que você tem tido medo? Talvez seja o medo de envelhecer, talvez seja o medo porque você já passou aí, não sei de que idade, você tem medo da rejeição, ou porque você não está tão bonita mais quanto você era, ou porque você não está mais atraente como você era. E a mulher tem esse peso muito grande nela, porque a gente aprendeu desde menininha, né, a colocar o nosso valor, muitas vezes a nossa identidade, na beleza. No fato de ser atraente, no fato de ser boazinha, tá? Buscar nossa identidade através do nosso chamado é essencial. Sim, isso, Sandra. Então, onde é que você está colocando onde você está colocando, na verdade, o que é que você tem mais temido? O que tem tido mais medo? Eu tenho medo de me... Gente, esse era o meu medo. Eu tenho medo de vir com essa mensagem e ser rejeitada por ela. Eu tenho medo de trazer, eu tinha, né, medo de trazer essa mensagem e as portas dos lugares por onde eu passo ministrando se fecharem. Eu tinha medo de trazer essa mensagem e ser massacrada pela mensagem. E eu descobri que nada disso era verdade, muito pelo contrário. Havia uma expectativa dessa mensagem que eu estou trazendo para vocês, principalmente com relação às mulheres, à igualdade. Por quê? Porque o medo era que eu fosse confundida com as feministas
e as portas todas se fechassem para mim, o pessoal caísse de pedrada em cima de mim. Então, o que eu fazia? Qual que era o meu medo? De ser rejeitada. Entende? Então, o meu medo da rejeição me mostrava o quê? O quanto para mim era necessário ser aceita. E entenda o que eu estou dizendo, gente. Olha só, é importante, esse lugar de aceitação é uma necessidade humana, ok? Mas esse lugar não pode ser aquilo que me dirige a tomar as decisões que Deus tem colocado no meu coração. Quando eu falo no meu coração, eu não quero tornar coisa de... Meu coração fica uma coisa muito assim, né? Tem sido diferente daquilo que Deus tem trazido de direção para mim. De onde vem a direção? Eu sei, eu não sinto, eu estou sentindo que Deus quer que eu vá para lá. Você não sente que você quer que vá para lá, você está tendo uma direção clara, muitas vezes, na sua mente vem, esse não é a direção do lugar mais, é aquele. Mas a gente tenta, né? Vamos ver aqui o que estão falando. Buscar nosso dentro de ambientes, Caroline. Medo do que o outro vai achar com a minha atitude. Exatamente. Então, você tem medo que o outro você vai ser punida de alguma forma, ou você vai ir para o banco, né? Ou você não vai receber a promoção que você tem, ou você pode ser que aquele confronto, aquela posição mais firme sua, pode te trazer alguma perda. Então, muitas vezes a gente tem medo de perder, sem entender que eu vou precisar perder muitas vezes para ganhar. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vai vendo Jesus principalmente, vamos colocar aqui, perdendo a vida para ganhar, para nos ganhar. Vamos ver o que a Shirley diz. Tem a ver com baixa autoestima, autoimagem e autoaceitação. Tem a ver. Por que, Shirley? Shirley foi perfeita nisso. Quando a minha autoimagem está vinculada a qualquer coisa fora do que Deus tem para mim, isso vai ser barreira do seu destino. Que você vai deixar de fazer as coisas esperando que você tem... Esperando não. Você vai deixar de fazer as coisas e você vai deixar de obedecer, de ter a direção, de ir na direção que Deus te deu, porque você está preocupada com que fulano ou ciclano vão dizer a seu respeito. Ou seja, a sua autoimagem está vinculada ao que fulano e ciclano dizem a seu respeito. E a gente a ficha custa cair. É medo de ter a expectativa frustrada, de frustrar o outro. E você vai precisar frustrar muita gente para poder chegar onde você quer. Lamento informar. Você vai muitas vezes frustrar seu marido, você vai frustrar seus filhos, você vai frustrar seu pastor, você vai frustrar sua mãe. São essas pessoas que, na verdade, trazem o maior medo que a gente tem. A gente não quer frustrar pai, não quer frustrar mãe, você não quer frustrar seu pastor, a gente não quer frustrar ninguém. Por quê? Porque é muito desagradável aquela cara quando você faz alguma coisa, a pessoa faz assim para você. É desagradável. Ninguém gosta. É ou não é? Deixa eu ver aqui o que eles estão dizendo aqui. É medo de ter a expectativa frustrada. É isso. Eu queria que você participasse mais aqui comigo, tá, Ana? Ana, Sandra, Geni, Cláudia, Vera, tá? Vamos lá. Porque à medida que você vai me dando resposta aqui, a gente vai caminhando aqui. Então, o medo, talvez o medo seja, não quero isso aqui, não posso. Vamos colocar uma coisa simples. Vamos colocar que a sua autoimagem, ela não fala só daquilo que você vê fisicamente, mas talvez a sua autoimagem está no físico. Talvez você foi uma mulher lindíssima na sua juventude, por algum motivo perdeu esse glamour da juventude. Deixa eu dizer, a gente perde mesmo, gente, não tem jeito. Você já pensou se chegar linda, maravilhosa, com aquele glamour todo, com a sabedoria dos seus 50? Gente, não tinha para ninguém. Deus é sábio nas coisas que faz. Mas vamos lá. Você talvez firmou nisso, na sua beleza, na sua, na sua físico. E talvez agora você engordou, você já não está mais tão glamourosa como você era. E aí você começa a olhar o seguinte, olhar que o valor... Vamos voltar aqui. Você começa a olhar o valor que você tem em cima daquilo que era importante para você. Vamos aqui, gente. Para lá.
Então, o que a gente precisa voltar? Quando a gente... É o medo. É o medo de quê? E agora, como é que vai? Vamos colocar uma coisa assim? Como é que agora, eu sei que Deus tem um chamado para mim, eu sei que é para eu falar da palavra, que é para eu influenciar mulheres. Deixa eu te falar, todas nós somos chamadas para influenciar. Todas nós. O influenciar é você discipular as pessoas. Quando eu estou aqui influenciando você, eu estou influenciando você de várias formas aqui. Eu estou influenciando você com a minha postura, eu estou influenciando você com a minha fala, com as minhas ideias. Isso tudo eu estou influenciando você. E eu sei que muitas vezes aquilo que eu trago muda a direção da vida de muitas mulheres. Isso é uma influência, isso é um discipulado. Só que mudou o esquema do discipulado. Eu não posso estar com a Glau, com a Geni, com a Sandra, com a Caroline, com a Ana. Cada uma está num ponto diferente. Mas nós estamos juntas aqui e eu, de alguma forma, estou discipulando vocês. O que é um discipulado? É pegar a palavra, é abrir a palavra, mostrar, é trazer conhecimento de Deus para cada um de vocês. E todas nós somos chamadas para isso. Nós somos chamados para ser sal. Sal salga, influencia o sabor. Ele não só influencia o sabor, ele muda o sabor. A tua influência e aquilo, a mensagem que você tem, ela precisa trazer mudanças. É isso que o Evangelho traz, tá? Precisamos nos pertencer, ao contrário de tentar o tempo todo encaixar. Isso para ser aceita. Resgatar essa identidade. Então, o que você teme mais? Vamos lá. Aí eu temo mais, a Caroline colocou aqui, ó, de não respeitarem a decisão. Olha só. Aí teme tanto não respeitarem a decisão que não toma a decisão que precisa ser tomada. E aí é que está o ponto. Que aquilo que a gente teme, eu sei que parece óbvio, gente, mas a gente precisa ter uma clareza mais, a gente precisa conversar sobre isso. Aquilo que você teme, mantém você dentro do quadradinho. Obrigada, Geni. A Geni está usando a palavra certa. E eu estou aqui para despertar você. Sabe? A gente precisa ser despertado na identidade que a gente tem. Na verdade, temos medo de ter problemas para resolver, sendo que o nosso maior problema é a barreira que colocamos, querendo fazer algo sempre para agradar, ser boazinha, em vez de fazer o que é certo. Mandou muito bem, Cláudia. E é isso. Então, às vezes, o nosso medo de, vamos colocar, como é que você vai descobrir o que está prendendo você, que talvez você não está vendo? O que você mais teme? Vamos lá, escreve aqui para mim. Qual que é o seu maior temor? Ah, meu maior temor é ficar gorda. Ah, meu maior temor é ficar... Vamos colocar aqui, tá? É ficar pobre. Ah, meu maior temor é não ser aceita. Meu maior temor... Você sabia que o maior temor da humanidade é ser rejeitado? Gente, esse é o maior medo que as pessoas têm. Por quê? Porque se eu não tiver dinheiro, eu vou ser rejeitado. Se eu engordar, eu vou ser rejeitado. Se eu envelhecer, eu vou ser rejeitado. A rejeição está por trás da grande maioria dos medos que a gente tem. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ser referência é agir de maneira prática a nossa essência, que Deus nos ensina aí. Medo tem o poder de paralisar. E isso, assim, eu estou falando isso aqui, ó, repetindo o que a Sandra está falando, a gente sabe disso. A grande questão é se eu tenho clareza dos medos que estão lá atrás, escondidinhos. Porque o medo de engordar é medo de ser rejeitado pela aparência física. E aí, isso me mostra que onde que eu ancorei o meu valor, onde que eu ancorei a minha identidade. Estão comigo? O que eu quero? Eu quero que você pense isso aqui, porque eu sei que você sabe que o medo trava a gente. Só que você precisa descobrir o que está por trás do medo, para você ter uma palavra que confronta isso. Por isso que, assim, como que você vai restaurar a sua autoimagem? Quando você tiver clareza de onde vem a sua autoimagem. De onde ela está ancorada. Gente, faz sentido para você? Faz sentido para vocês que eu estou falando aqui? Deixa eu ver se faz sentido. Qual é o medo que você tem hoje? O que está... Pois é, vamos junto aqui. Todo medo, gente, só vai ser resolvido enfrentando. É o medo da rejeição? Você só vai vencer sendo rejeitado. Lamento informar. Tem um livro, eu não sei se ele está por aqui. Eu gosto muito dele.
Ele foi um livro interessante. Eu li ele esses dias não, 2020, que é 100 Maneiras de Ser Rejeitado. Excelente. Excelente livro. Por quê? Era um rapazinho e ele tinha o maior pânico dele era ser rejeitado. Então ele decidiu que ele não ia ficar mais preso com a rejeição, que é pela rejeição. Então ele articulou 100 maneiras de ser rejeitado. Tudo que ele podia fazer para ser rejeitado, ele fazia. E ele foi descobrindo verdades muito, muito interessantes. Ele descobriu uma, que para mim foi o resumo do livro, ele disse assim, que a rejeição não é um problema nosso, é um problema do outro, porque muitas vezes o outro não está pronto para entender ou não quer aquilo que você tem. E está tudo bem, porque o problema não é o que você tem, é que o outro não está pronto para o que você tem. Então, ele conta vários depoimentos, assim, que ele entendeu. Quando ele entendeu isso, a ficha caiu. Porque, por exemplo, você tem uma ideia, você tem um projeto, você tem uma decisão a tomar, tá? Quando você vem com essa decisão, o problema é que quando você vem com a decisão, você fica com medo da rejeição, mas a pessoa está rejeitando a decisão porque ela não está preparada para aquilo que você está elaborando. E você toma a rejeição como algo pessoal, e ela não é pessoal. Ela é do objeto em si. Então, ele conta alguns fatos que é bem interessante. Olha, não tenho direito de sentimento da rejeição. Fui rejeitado desde o ventre e ao longo da vida, mas me fez mais forte. Sim. Mas, e o que ele... Um exemplo simples aqui, né, que ele deu, eu vou trazer isso para vocês mais para frente, que eu acho que vai ser importante. Ele resolveu que ele queria plantar, ele disse assim, vou arrumar um jeito de ser rejeitado. Vou bater na porta das pessoas com uma semente de uma flor. Perguntar se eu posso plantar aquela roseira no jardim dela. E ele bateu em 1, 2, 3 casas. Não quero, obrigada, não quero. E aí, na terceira casa, ele falou assim, mas por que você não quer? Aí a pessoa respondeu, porque eu tenho um cachorro e ele vai arrancar essa roseira. Então, não faz sentido. Ele começou a entender que as pessoas tinham um porquê de rejeitar a ideia dele. Que não era uma rejeição a ele, era uma rejeição à ideia. E aí, como que ele passou a agir? Sempre que a pessoa falava não para ele, e a gente entende o não como uma rejeição, né? Ele sempre perguntava por quê. E ele chegou à conclusão, sempre, 100%, que as pessoas tinham um porquê. E aí ele entendeu que o problema não era ele ou aquilo que estava sendo rejeitado, era o porquê do outro. Era uma razão lá atrás do outro, que talvez tivesse a ver também com medo. E aí, nesse dia em si, já venho ler aqui, tá, gente? Nesse dia, ele foi perguntar por que não? A pessoa respondeu, porque eu tenho um cachorro, o cachorro vai destruir, blá, blá, blá. E aí ele foi perguntar, você conhece alguém que gostaria de ter uma rosa plantada no jardim dela? A resposta da pessoa foi, claro, olha, minha vizinha ali da terceira casa adoraria ter uma roseira na casa dela, porque ela cuida muito bem do jardim dela. O que ele entendeu ali? Que por mais que houvessem muitas rejeições àquilo que ele tinha, haveriam as pessoas certas para aceitar aquilo que ele tinha. Então, assim, o que eu estou querendo colocar para você aqui hoje? Que o seu medo mostra as mentiras que você tem criado nele. E você precisa desmascarar essas mentiras. Se você quer, restaurar a sua autoimagem, você vai precisar descobrir onde essas imagens estão ancoradas. E você vai precisar restaurar, você vai precisar ver isso como mentiras. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho, deixa eu ver se eu estou conseguindo ser clara com vocês, tá? Enfrentando isso aí, olha, Ana, pois eu sou gordinha e prego do mesmo jeito, mas esse é um dos desafios da minha nova empreitada. Muito sentido. Que bom, Ana, que está fazendo sentido. Tá? Vera. Então, o que eu preciso fazer? Muitas vezes as pessoas têm realmente... Que dia que foi, gente? Eu estava ministrando, e aí uma pessoa, depois que eu terminei de ministrar, a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, Adriana, desse jeito, gente, a palavra ministrada, tudo, bênção, sabe? Olha, a palavra foi uma bênção, mas sabe... Desse jeito, gente, você precisa cuidar da sua saúde. Por quê? Porque eu percebi que você engordou. E aí, isso não passa uma imagem boa a seu respeito.
Gente, aquilo foi assim, sabe quando você pregou, você sabe que foi benção, aquilo veio, primeira coisa é que eu não perguntei nada para a pessoa, né? Ela não tinha nem que ter a petulância de dar opinião se eu não perguntei, né? E eu deixo isso muito claro mesmo, eu não dou liberdade das pessoas irem dar opinião se eu não pergunto. Então, assim, mas o que eu comecei a ver ali? Que aquilo me abalou tanto que eu comecei a ver onde estava baseada onde eu estava ancorando o meu valor também, porque aquilo me desestruturou. E a partir dali, já tem um tempinho isso, não tem tanto tempo, mas já tem um tempo. E aquilo me deu uma desestruturada, porque eu comecei a me sentir assim, não, gente, então eu não posso. Agora, para subir no eu preciso estar magra, preciso estar assim. E quem foi que disse que o meu valor está na minha aparência? A Sandra está dizendo, temos marcas conscientes e conscientes de rejeições que precisamos reconhecer para vencê-las. Perfeito, Sandra. E eu preciso reconhecer essas marcas, porque o que tinha lá atrás? Olha, se comporta bem, fica bonitinha, fica bem arrumadinha, ó. Menina precisa estar sempre bonita, senão não vão gostar de você. Precisa ser bem comportada, precisa falar pouco, não pode falar muito, não pode ser ousada demais. A gente tem tantos conceitos que vêm da nossa história que a gente não se dá conta que a gente ainda está ancorado neles. Mesmo a mulher da cidade que eu estou aqui. Então, quando eu comecei a perceber onde eu estava ancorando o meu valor, eu comecei a perceber onde estava o medo e onde eu estava presa. E aí, esse caminho de desembaraçar, é caminho de eu voltar à palavra, sabe? E começar a entender que são mentiras que eu passei criando a minha vida toda que estão impedindo que eu fosse uma voz aqui para você, que eu ministrasse do jeito que eu tivesse. Claro que eu preciso ter cuidado com a minha saúde. E estar dentro do peso, dentro de um peso que eu acredito que seja saudável para mim, de acordo com a minha faixa etária, é fundamental. Estar cuidando da saúde é fundamental. Mas isso não, a minha aparência não pode ser o que me ancora. Eu tenho que cuidar dela, tá? Eita, pessoa fútil, pastor, é muita gente engessada, que só vem como fogo que consome. E aí, o que eu preciso? A rejeição nos diminui. Então, muitas vezes você não tem coragem de colocar, vamos colocar aqui, a gente se esconde atrás, agora eu vou forçar mais um pouquinho. A gente, muitas vezes, está deixando de ser voz onde a gente precisa, porque a gente está com medo de ser rejeitada pela nossa aparência. Tá? Essas são as ferramentas para nos tornar mais fortes, mais compreensivas com os outros, entendendo também seus dramas, suas inseguranças para tratar as outras. Sim. Então, o que a gente precisa? Olha, me responde aqui, vamos lá. Agora eu quero que a gente seja mais objetivo, que a gente não seja subjetivo. O que você tem mais temido? Qual que é o seu maior temor hoje? Vamos lá, quero aqui pelo menos umas 5 respostas para a gente ser mais clara, tá? A gente está muito subjetiva. Ana, gostei, é gordinha, prega do mesmo jeito, mas é um desafio da nova empreitada, isso aí. Vamos ser mais objetivo. O que você tem temido? Vamos lá, qual que é o seu temor? Vamos colocar aqui. Vera, qual que é o seu temor? Ana, Clau, Geni, qual que é o temor? As pessoas não te ridicularizarem a sua fala? Qual que é o seu temor? Vou esperar que você responda para mim enquanto eu tomo um café frio, né? Porque já esfriou. Qual que é o seu temor? Eu coloquei aqui para vocês o meu. Qual que é o seu temor? Sabe qual que é o temor? Então, qual que é o temor da Carolina? É ser rejeitada. Tá? Depois que estou vendo suas lives, eu descobri que tem um trauma. Vamos lá, Vera, qual que é o trauma? Qual que é o medo? Olha só, eu fiz uma pergunta direta, tá? A dificuldade para vocês responderem uma pergunta direta. Talvez porque não tenha clareza disso. E sem clareza você não avança. Estou vencendo o medo da rejeição materna e o que os outros pensam ao meu respeito. Muito bom.
E aí a minha pergunta é, Ana Cláudia, por que o medo da rejeição materna está impedindo você de conquistar? Sabedoria é tudo. Olha só que legal. O medo da Gláucia é não dar conta daquilo que ela precisa. Qual que é a questão? O fato dela não se sentir, se eu estiver errada, me corrige, tá, Cláudia? Não se sentir suficientemente, não se sentir capaz daquilo que Deus está colocando para ela. Ou seja, a questão dela é incapacidade, não que ela seja incapaz, tá? É o medo de não ser suficiente. Caroline, ok, mas a gente não vai dar desculpa para os nossos medos, porque todas nós temos. Todas nós temos. O que eu quero com você aqui hoje? Que você escreva com clareza. Porque a hora que você escrever, isso perde a força. Enquanto a gente tentar colocar nomes religiosos, a gente tentar justificar, a gente não tem clareza, a gente continua com medo do que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim se eu colocar aqui que eu tenho medo de envelhecer? Que eu tenho medo de empobrecer? Que eu tenho medo do que vão falar de mim? Que eu tenho medo de ser vista como alguém, uma feminista? Tá? Vamos ver. Medo de não ser boa o suficiente. É isso? O que o medo de não ser boa o suficiente faz? Você procrastinar o tempo todo. Mas você tem uma justificativa, você está ancorada lá atrás. Qual que é a sua âncora? Não, eu preciso provar que eu sou inteligente, que eu sei o suficiente para me garantir. Você precisa disso, as pessoas não precisam disso, tá? Então, medo de não ser boa o suficiente, da insuficiência, da incapacidade. E isso está atrelado lá atrás, muitas vezes, você ouviu, você não vai dar conta. Isso não é para você. Não, imagina, você, essa incapacidade, tá? Ó, aqui, ó, a Vera está compartilhando aqui, ó. Liberdade em Cristo, minha identidade. Ana Cláudia, deixa eu ver o que a Ana Cláudia falou. Medo da rejeição materna, Ana Cláudia falou. Ana Cláudia veio aqui, liberdade em Cristo, minha identidade. Eu não entendi o que você falou, Ana Cláudia, de uma para outra. Exatamente, isso é muita... Gente, o que é a Glau entender a Bíblia com segurança e clareza? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Se você for esperar entender a Bíblia toda, você nunca vai ser uma voz aqui. Eu não entendo a Bíblia toda. Eu tenho perguntas que as minhas mentoradas fazem que eu não sei responder. Eu digo para elas, não sei. E isso é libertador. Quando eu não sei, eu faço o quê? Então, vamos colocar, eu tenho pessoas que me mentoram. Eu tenho mentores. O que eu faço? Vou lá. Como que é isso? Me explica. E eu tenho um mentor que diz assim, vai procurar em versículo tal, 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 tal. Ele não dá a resposta mais. Entende? O que eu estou dizendo para você? Enquanto você tiver medo de ser julgada, sabe? Tem hora que eu cometo um erro aqui com vocês. Outro dia, eu não sei quem entrou aqui, eu fiz uma ligação familiar errada. Tipo aquela, não foi desse jeito, né? Mas tipo aquela assim, Jesus passando lá, olha por cima da árvore assim, Jonas, desce da árvore. É Zaqueu, não tem nada a ver com Jonas, não tem problema. Eu tenho problema com o nome. Então, tá? Mas daí, tá? Vamos lá, eu temo porque quando vou ministrar numa igreja maior e não sou formada em nada, não tem... Entende por quê isso aqui? Porque você está ancorada, na verdade, numa formação tradicional. Mas se você está naquele lugar ministrando, aonde tem que estar a sua âncora? É uma pergunta, tá? Cláudia, é a resposta da sua pergunta para mim. O que eu estou perdendo com a rejeição materna? De viver minha identidade e provar essa liberdade. Ok. E aí, qual é o medo? O que a rejeição da sua mãe, ou de quem for, o que isso vai causar? Aí, o que acontece? A gente vai entrando num looping doido,
Aquilo que a gente mais teme, gente, a Bíblia fala que mais teme acaba acontecendo. Mas deixa eu dizer para você aqui nesse sentido. Muitas vezes é uma ilusão. Você fala assim, eu tenho medo da minha mãe ser rejeitada. Minha mãe pode ter um piripaque se eu disser isso para ela. Deixa a mãe ter um piripaque, ela não vai ter um piripaque muito sério. Mas você está presa nisso. Olha que loucura. Eu não estou falando com adolescente aqui, tá? Eu não tenho adolescente aqui. Eu tenho mulher feita aqui, só séria, adulta aqui, tá? Vamos lá. Eu temo porque quando vou ministrar, tá? Medo de quê? De não saber o suficiente. Isso é o que a gente chama, quando eu trato com as minhas mentoradas, com os meus clientes. Eu sou mentor, eu sou coach ministerial. Então, eu trabalho de várias formas, né? E quantas vezes a gente vai trabalhar uma coisa chamada síndrome do impostor? Não sei se você já ouviu falar. Você está sempre se sentindo uma impostora. O que é isso? Não se descobrirem que eu não sei tanto de Bíblia quanto eu digo que eu sei. E se descobrirem que eu não tenho um teológico? E se descobrirem que eu não li 10 livros por semana? E se descobrirem... Você está sempre tentando, sabe, um conhecimento sem, na verdade, adquirir mais e mais conhecimento, sem colocar para fora aquilo que você precisa colocar para fora. E quando é que você vai receber do Senhor esse conhecimento? Quando você descansar e transbordar naquilo que você já tem, tá? É a resposta da sua pergunta para mim. O que eu estou perdendo com a rejeição materna de viver minha identidade e provar essa liberdade? Tá? Na verdade, eu não tenho medo, eu tenho vontade de ser mais e mais capacitada, mas me sinto insegura por não ter uma capacitação, uma formação. Ok, Ana, então vamos lá? Passo prático. O que te impediu até agora de procurar uma formação? Entende? O que eu preciso? Definir. Qual que é o medo que eu tenho? O medo mostra a mentira que você tem crido. E sempre vai falar de alguma falta. Preste atenção. O medo que você tem fala exatamente do que está controlando você. E sempre vai falar da falta. Não acho que eu tenho o suficiente, não acho que eu sei o suficiente, não acho que eu sou o suficiente. Todo medo vai falar de uma falta. E eu preciso ter clareza disso. Eu estou insistindo porque a gente é fera. Crente é fera em espiritualizar tudo. É o diabo que está me fazendo pensar isso. Não. É você. Então, o que você precisa? Então, talvez você tenha, vamos colocar, a aparência seja, ou o conhecimento seja uma coisa que me barra. O que você vai precisar fazer para a gente fechar aqui agora? Eu vou lá no Google, eu vou pegar no Google e vou ver tudo o que fala a respeito desse ponto em si. Então, vamos falar sobre aparência física, tá? Eu vou lá no Google, o que a Bíblia diz, a forma como Deus me vê. Aí eu vou lá abrir, vamos colocar aqui, e eu vou renovando a minha mente nesse sentido. Talvez você precise ter um caderninho. Que aí nesse caderninho você vai ali, ó, você vai anotando tudo que diz a respeito. Caderno pequeno, gente. Eu gosto de caderno, tá? Prefiro caderno do que o digital. Então você vai ali. Se o problema é você não confia, você está ancorada na tua sabedoria, você vai colocar aqui todos os versículos que vão falar sobre onde você precisa ancorar o teu valor nesse sentido. É naquilo que Deus diz a seu respeito. Então, você vai ver o que Deus fala a respeito da sabedoria. Ele fala para pedir sabedoria, ele fala de onde vem a sabedoria. Então, todas as vezes que você começar a se sentir incapaz, você vai vir aqui e vai dizer de onde vem a sua capacidade. Com relação à sua autoimagem, vamos ver aqui Provérbios 31:30. O que Deus diz a respeito de você? Provérbios 31:30 diz assim: que enganosa é a graça, não a graça da graça de Deus, não, enganosa é a graça, a formosura, vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa vai ser louvada. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que a beleza para Deus é o temor, é você temer ao Senhor. Então, cada vez que você parar e você olhar, eu estou dando um exemplo simples, que você olhar, que você está pensando que você ancorou o teu valor na sua imagem, você vai parar e vai olhar assim, eu estou ancorando a minha autoimagem naquilo que o mundo está pensando. Gente, isso é tão simples, eu sei que a gente sabe disso, mas eu quero que você pegue isso de uma forma prática e traga essa mudança para você. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a graça e a formosura aos olhos de Deus
está no temor que eu tenho. Quanto mais temor eu tiver ao Senhor, e não é medo, é um respeito por Ele, pela palavra, quanto mais temor eu tiver, mais bela aos olhos de Deus eu vou ser, mais graça eu acho diante do Senhor. E são vários versículos que podem vir aí trazendo para você. Com relação à sua sabedoria, diz o quê? Que o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, você começa a se encher, você pega um caderninho, sabe? Você descobre e lê. Qual é o medo? Você vai lá no Google, pesquisa, gente, isso é fácil. Ou pega o livro, aí você vai lutar contra essas mentiras como? Com a palavra. Todas as vezes. Então, é o que? Essa semana é uma semana que você quer fortalecer a Geni colocou aqui medo de ser julgada. Se você quer fortalecer a segurança daquilo que Deus deu para você, porque às vezes a gente está querendo ser julgada em cima, é o medo de ser julgada de acordo com aquilo que da posição que você vai tomar, das palavras que você tem que tomar, da decisão que você tem que tomar. Isso é libertador mesmo, porque você escolhe um tema e começa a pesquisar tudo na Bíblia. E os significados. E aí vai mergulhando na sabedoria e vai estudando, Deus vai te envolvendo. Perfeito, Glau. E eu tenho indicado, falo para as minhas mentoradas agora do Influenciadoras do Reino, né? Estude a Bíblia por temas. Porque o meu tema que é importante para mim, que Deus quer trabalhar comigo, não é para você. Ok? Não generaliza, não. Deus tem um ponto específico para trabalhar com você. Talvez seja a vergonha. E o que está por trás da vergonha? Volta lá atrás. Gente, simples isso que eu estou falando. A palavra, vocês vão reparar assim que eu tento ser o mais objetiva possível para te trazer elementos para você mudar daqui, a partir daqui. Por que vergonha? Por que vergonha de falar em público? Volta lá atrás e vai ver. Onde começou essa vergonha? Será que foi porque eu fui uma criança mais quietinha? E aí eu comecei a ouvir pai e mãe dizer, nossa, ela é tímida, ela não gosta de falar. Ou talvez eu gaguejava quando eu era criança, ou tinha dificuldade de me expressar quando eu era criança, e eu ouvia, nossa, você não fala direito, fala de não conseguir entender nada que você fala. E a gente foi trazendo isso ficou ancorado lá atrás, e a nossa identidade está lá atrás. Não sei falar, não falo bem, tenho vergonha de falar, sou tímida. Você ancorou uma mentira. Podia ser verdade lá atrás, quando você era criança. Mas a mulher adulta hoje, ela tem elementos para mudar isso. Mas você precisa olhar agora para isso. Outro dia eu falei para os meus filhos e para o meu marido que queria ainda aprender a andar de patins. Eles me ignoraram, quiseram me intimidar. Mas falei, vocês vão ver. É isso aí, vai aprender a andar de patins. Se equipa toda. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tenha medo de ser ridícula. Às vezes a gente fica, eu, desse tamanho, nessa idade, vou botar um capacete, vou botar um negócio. Gente, primeiro que você precisa botar. Né? Se a Ana que vai aprender patins, minha filha, é capacete e armadura. Porque se a gente tomar um tombo, o negócio é engraçado. Não tenha medo. Às vezes você vai passar por situações assim para romper. Então, vai ter que sair de armadura. Vão falar, vão ridicularizar, vão rir, Deixa. Porque você vai estar sendo... Isso vai ser libertador. Sabe por quê? Porque o medo de ser muitas vezes ridículo... O que é o medo de ser ridículo? É o medo do que vão pensar de você. É o medo de ser rejeitado. É o medo de não se sentir... sentir que você não tem valor, que você... Entendeu? Quando você começar a olhar o que você teme... gente, é simples, eu sei que você sabe disso. Só que a gente não enfrenta desse jeito. Então, quando você enfrentar o que você teme, você vai ficar mais fortalecida para avançar naquilo que Deus tem para você. Né? E é libertador mesmo. Eu quero encerrar agora nos próximos minutos. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir agora, depois disso, faz uma lista. Tem 11 pessoas aqui. E eu sei que essas 11 são as valentes, tá? Você vai fazer uma lista de tudo aquilo que é temor para você. Tudo que você teme, tá? Tudo, absolutamente tudo. Você vai pegar ali uma listinha e vai fazer acho que é isso que eu botei para vocês, uma lista de tudo que você tem medo. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de ser rejeitado, eu tenho medo de
que me achem ridícula, eu tenho medo de engordar, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de falar em público, não sei se eu já falei isso, eu tenho medo de ir para as redes sociais e colocar minha cara porque eu acho que eu estou velha para isso, porque eu acho que eu não sei falar, porque eu acho que eu não consigo aprender. Olha só, quantos medos. O que que o medo de aprender algo novo está roubando de você? Aí você vai lá atrás. Aí eu tenho medo de não fazer papel direito. Esses dias eu recebi uma mensagem no direct e a pessoa dizendo assim, ela faz parte de um grupo, tá? E aí ela fez uma pergunta para mim no reservado, porque ela não sabia lidar com alguma coisa dentro da rede social. E ela falou assim, não grave vídeo para ninguém ouvir e não coloque, não exponha isso no grupo. Porque o medo, olha só, como o medo de aprender, o medo de se mostrar muitas vezes como criança e dizer, olha, não sei, alguém me ensina? Estava roubando o crescimento dela. Porque se coloca isso muitas vezes no grupo, gente, eu não consigo fazer isso, alguém me ensina? Leve e fácil. Alguém resolveria para ela. Mas não, o medo é tão grande que ela deixa de fazer, fica presa até que saiba o suficiente, então vai fazer, vai tomar uma decisão. Isso rouba de você tempo, rouba de você aquilo que Deus tem, tá? Então, listinha, fechando aqui. Listinha, o temor a Deus tem me feito obedecer. Isso aí, Ana Cláudia. E a decisão. Listinha de tudo que você teme. Tudo que você teme. Tudo. Escreve tudo. Depois que você escrever uma listinha de tudo que você teme, escreva, gente. A gente fala as coisas, as pessoas não dão valor. Escreve. Faz um caderno. Depois que você escrever, guarda isso, faz um caderno secreto, não sei. Você vai escrever o quê? Você vai prestar atenção no que é que você mais teme e vai ver que medo, que mentira está associada a esse temor. Ok? Qual a mentira que está ligada a esse temor? Por exemplo, medo de não saber, vamos colocar aqui, medo de não ter todas as respostas. Qual mentira que está associada a isso aí? Que o Espírito Santo não é capaz de te ensinar todas as coisas. Ok? Medo de, vamos colocar, medo de ser rejeitada. Tá? Não, medo de ser rejeitada não, vamos colocar aqui. Medo de... Dá um medo aí, para ficar inspirada aqui. Medo da crítica, medo de se expor. Quem colocou aqui, Kelly? Medo de se expor. Qual a mentira que está por trás disso? Qual a mentira que está por trás do medo de se expor? Vai fundo, vai lá pesquisar. Será que é medo do quê? É medo da... Gente, para mim, tá? Essa é a minha visão. Tudo no final vai dar no medo da rejeição. Chegou no medo da rejeição, você vai procurar medo de ser rejeitado por quem? Por todo mundo. Aí eu pergunto, quem é todo mundo? Todo mundo paga a sua conta? Todo mundo se preocupa com você? Todo mundo ama você? Você precisa fazer esse movimento. O que acontece? A gente fica muitas vezes preso aqui, ó, e para de pensar. Para de refletir na nossa vida. Tá? Então, você vai fazer uma lista de todos os medos e vai colocar ali do lado, tá? Vai colocar qual mentira que está relacionada. Então, por exemplo, medo de não ser, vamos colocar, de estar gorda, ou de engordar, ou de envelhecer. Qual a mentira que está ali? Que o seu valor está na sua aparência física. Como que você vai resolver esse problema? Como que você vai confrontar esse medo? Você vai abrir seu caderninho, você vai procurar lá todas as referências que falam do valor que Deus dá para você e onde está esse valor que Deus... Onde está o valor realmente que de Deus em nós? Ou seja, que Deus não olha a aparência, mas que Ele olha o coração. Que o temor do Senhor é essa sabedoria, Ele vê essa beleza no temor, no conhecimento dEle. Ele diz uma coisa linda, tem um versículo que agora me fugiu, ele diz... Se você tiver que se vangloriar em alguma coisa, se vanglorie em me conhecer. Então, você começa a mudar a sua mentalidade com relação aonde está a sua identidade. Porque a sua identidade, gente, esse negócio é muito superficial, sabe? Eu falo isso sempre, de ficar aqui dizendo, eu sou amada, eu sou querida, eu sou santa, eu sou justa. Não.
Vai fundo naquilo que você pensa para você saber o tipo de remédio que você precisa. Tá? Espero que eu tenha conseguido transmitir a mensagem de hoje para vocês, tá bom? Imagina, eu 43 anos vão rir, mas não ligo. Vejo umas cinquentonas fazendo mesmo. É isso, tá? É isso aí. Se vão rir, gente, ri junto. Eu falei uma coisa esses dias, acho que falei ontem, não sei. A nossa vida precisa ser leve, a gente precisa tornar a nossa vida mais leve e mais fácil. Jesus fala, né? O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Leve e fácil. No inglês, não a palavra é easy, fácil. Precisa ser leve e precisa ser fácil, tá? Então, assim, relaxa, a palavra é essa. Vê, sabe, solta os medos, solta, sabe, solta as inseguranças todas e faz essa lista. Faz essa lista. Por que você se sente insegura? Eu me sinto insegura de fazer isso porque eu não estudei tanto, porque eu sou isso, Faz a lista, vê a mentira que está por trás dela. Faz esse exercício, gente. Não adianta você ter ficado aqui comigo 1h20 se você não fizer esse exercício. Ele vai passar. E você não vai aprofundar e não vai ser liberta daquilo que precisa ser liberto. Porque muitas vezes a gente fica esperando que alguém venha e imponha a mão, alguma mãe de santo evangélica, algum pai de santo evangélico, venha e põe a mão e resolva seu problema. Para algumas coisas pode resolver. Mas para aquilo que é costume, para aquilo que se tornou hábito na sua vida, já é um hábito na forma de pensar, um hábito na forma de se comportar, não é assim que resolve. É transformando a sua mente. A sua mente transforma, o seu comportamento transforma. Então, você quer mudar a sua autoestima? Primeira coisa, mente precisa ser transformada. Você precisa clareza naquilo que está retendo você. E sempre vai ser algum medo que você tem, algum temor que você tem de alguma coisa. Vai lá atrás, vou repetir aqui, vai lá atrás e volta. O que é esse medo? Eu tenho medo do quê? Estou repetindo, estou sendo bem didática aqui. Tenho medo do quê? Qual a mentira que está ligada a esse medo? O que a palavra de Deus me diz a respeito disso? Tá? Às vezes a gente pega alguns versículos, né, e solta os versículos no ar, sem muitas vezes entender. Então, por exemplo, às vezes a gente fala muito, até eu vi uma colocando aqui, é perfeito, é certo. O amor lança fora o medo. Mas você precisa saber qual é o medo que é. Tá? Nem sempre a gente vai conseguir resolver os nossos problemas com algumas citações genéricas. Entenda o que eu estou dizendo. Eu vou precisar ser bem específico. Você vai precisar ser bem específico se você quer vencer esse medo. Tá? Então, queridos, finalizo aqui.